Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Você sabia que Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas na nossa vida? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Pastora, mas o que é andar no propósito de Deus? Queridos, andar segundo a vontade de Deus, andar nos propósitos de Deus, requer de nós muita perseverança, perspicácia e muita sensibilidade. Essa é a realidade. Andar no propósito de Deus, muitas das vezes, nos inquieta um pouco. Isso é do ser humano, isso é da terra. E quando nós, apesar de inquietos, apesar de não entendermos muito, apesar de não encaixar para nós muitas das coisas, né? Não, as coisas não se encaixam. Eu não sei se você tem períodos da sua vida, assim, ciclos da sua vida, que parece que as coisas não estão se encaixando, parece que você não está entendendo o que está acontecendo e você vai se deixando levar pelo Senhor. É claro, é óbvio que nós não vamos deixar as coisas correr à nossa volta de qualquer maneira, não é isso. Mas muitas das vezes eu e você, isso no ciclo, no foco espiritual, nós precisamos deixar com que o Senhor ele vá direcionando as coisas para nós. E eu me deparei aqui analisando, estrangulando, ruminando e meditando o primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 21, dos versículos de 10 a 15, onde a Bíblia diz que os empregados, os servos do rei Aquis, encontraram Davi e o levaram para a presença do rei Aquis. E nós sabemos que Davi comprou uma briga grande com os filisteus desde quando ele resolveu enfrentar o gigante naquela batalha. Isso é sabido meu e seu, né? O capítulo de número 17 de 1 Samuel vai dizer isso. E acaba que Davi ele se viu ali em condições desfavoráveis. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos aí em meio aos nossos inimigos, em meio aos filisteus e aos gigantes, aos jebuseus, heveus, heteus, cananeus e por aí vai, né? Amonitas, midianitas, hititas, e a gente muitas das vezes observa que nós estamos em condições desfavoráveis, que nós não vamos conseguir. Mas aquilo era já algo que se tornara constante, né, na vida de Davi. Se nós analisarmos, a Bíblia diz que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, de tempo em tempo ele tinha que estar cuidando ali para que os ursos, os leões, eles não abatessem as ovelhas. E se assim eles o fizessem, a Bíblia diz que ele, narrando isso, né, ao rei Saul, ele diz que quando um urso ou uma ovelha pegava um urso ou um leão pegava uma das ovelhas do rebanho do seu pai, ele saía correndo atrás, olha bem a cena, né? E ele tirava da boca deles. Isso é interessante, porque na vida de Davi, eu venho analisar que ele sempre teve em condições desfavoráveis. Eu não sei se você já está me entendendo, eu não sei se você está aí fazendo familiarização,
né? Se você está se familiarizando com a situação. Muitas das vezes nós estamos em condições desfavoráveis. E Davi também, mais uma vez, ele estava em condição desfavorável quando os servos do rei Aquis o pegaram ou reconheceram, né? Porventura é esse aqui, ó. É esse aqui que tem ganhado as batalhas para Saul. É esse aqui que já fizeram até um cântico em sua homenagem, né? Que Davi matou os seus milhões, mas que Davi matou os seus milhares, mas que Saul matou os seus milhares, perdão, mas que Davi matou os seus 10 milhares. Então, Davi, ele entendeu ali que ele estava diante de um povo que, terrenamente falando, era um povo que estava favorável. Ele estava em condição desfavorável para eles. E Davi não teve tempo de orar. Davi não teve tempo de jejuar. Davi não teve tempo de ir ao Santo dos Santos. Davi não teve tempo de se chegar aos pés do Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi teve uma estratégia. Talvez eu dei esse rodeio todo para dizer para você nesta tarde que o nosso Deus é um Deus que nos dá estratégia. Ele vai dar estratégia para você. Eu não sei o que você tem precisado. Eu não sei o que tem acontecido nos seus dias. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus de estratégia. Um Deus que revela para você a estratégia no momento oportuno. E assim foi com Davi. Davi, ele entendeu o propósito de Deus ali naquela hora que os servos de Aquis estavam ali, né? Do rei Aquis apresentando a ele. Olha aqui o Davi, o que cortou a cabeça do gigante. Olha aqui o Davi, que tem afrontado o nosso povo, que tem dado ali força tremenda para Saul. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se fez de louco, começou a babar ali na frente do rei Aquis. E o rei Aquis diz: não quero este louco. Eu não quero, aqui eu já estou cheio de louco, já não me falta louco nesse palácio. Leva esse homem para diante, longe de mim. Glória a Deus. Nós temos um Deus que nos dá estratégia. Eu não sei quais são as que eles darão para você, mas fique atento, fique perceptível, porque o Senhor é Deus de graça, é Deus de maravilha, é Deus que te dá estratégia e você vai vencer para a glória do nome dele. Somos emissários.